A gente olhando aqui, né, para o nosso cenário, mercado, mesmo com todos os ruídos fiscais e políticos aqui dentro, a gente viu o nosso Ibovespa aí renovando máximas históricas recentemente. Queria entender um pouco na tua leitura, né, em que medida a aversão ao risco lá fora, com esse rebaixamento também aí dos Estados Unidos, incerteza no Fed e tensões em emergentes, pode de alguma forma, talvez paradoxalmente, favorecer o fluxo para os ativos brasileiros? É uma boa pergunta. A gente viu desde o começo do ano uma rotação regional de recursos. Os investidores internacionais saindo dos Estados Unidos, que andaram demais ao longo dos últimos 2 anos, começaram a enfrentar problemas não só de valuation, mas também de credibilidade com seus títulos públicos, por exemplo. Eles passaram a vender esses ativos e comprar outras regiões, né? Por isso, rotação regional. Comprou Europa, né, em especial o setor de defesa, e comprou até China, em especial o setor de tecnologia, depois daquele DeepSeek Day. É claro que essa dinâmica também beneficiou na margem, né, mercados emergentes, em especial os que estavam descontados, porque casavam bem com essa tese de rotação setorial, né, dos setores que andaram demais para os setores que andaram de menos. Daí o Brasil entra como destaque, porque no final do ano passado apanhamos bastante, a Bolsa sofreu muito, e, consequentemente, os ativos que já estavam há bastante tempo barato, desde o início de uma correção da indústria, né, em meados de 2021, a gente teve um rally 16 a 19, depois uma pernada da segunda metade de 20 à primeira metade de 21, e a partir da segunda metade de 21, uma grande correção na indústria, né, que acabou sendo acumulada também por resgates sucessivos nos fundos, fuga de recursos para isentos, né, títulos isentos, e também para ativos que estavam pagando juros altíssimos no Brasil. Essa dinâmica foi perversa para a indústria brasileira e, portanto, os valuations, né, começaram a ficar muito, muito descontados. E no final do ano passado teve aquela grande correção. Portanto, os ativos brasileiros estavam numa posição técnica atrativa e em um patamar de valuation muito atrativo. E por isso a gente viu também, né, nessa rotação regional que acontecia, beneficiando ativos como brasileiros. Então é natural que você tenha novamente agora, né, com essa crise de credibilidade que está passando o fiscal americano, isso não é recente, né, a deterioração fiscal dos Estados Unidos já vem de vários anos, piorou muito depois da pandemia, né, já tivemos um downgrade de outra agência de rating, inclusive, depois, né, da pandemia, e agora a gente teve mais esse da Moody's na sexta-feira, que acaba provocando, né, estresse sobre os investidores. E, claro, por um lado, pressiona a curva de juros americana, o que é ruim para o Brasil, sem dúvida, porque você pressiona outras curvas de juros ao redor do mundo. O mercado brasileiro é tipicamente mais sensível a esses movimentos na curva de juros americana. Ao mesmo tempo, por mais que seja pressionado, você volta à tese de rotação regional de recursos. Vale lembrar que na segunda metade de abril a gente viu os ativos americanos voltarem a ser benquistos, né, por conta dos recuos da Casa Branca, da trégua, da questão comercial entre Estados Unidos e China mais recentemente. Portanto, eles voltaram a ser atrativos. Daí você volta com essa tese de Sell America, né, com essa questão fiscal, dessa vez em pauta, e vai continuar até que essa questão orçamentária seja mais definida dentro do Congresso americano. Ou seja, você tem duas facetas desse problema. Em termos líquidos, confesso eu, a performance de hoje mostra um pouquinho o resultado. O mercado brasileiro pode voltar a ser também um vetor, né, benquisto entre os investidores estrangeiros, até mesmo porque voltou-se um pouco, né, alguns grandes players do mercado internacional a olhar de maneira mais carinhosa mercados emergentes, né, numa expectativa de rotação de ciclos. A gente teve uma primeira década desse século boa para mercados emergentes, daí depois, segunda década do século muito ruim, a gente veio até aqui para o mercado não tão favorável a emergentes, depois virando a página podemos voltar a ter uma onda positiva para emergentes. Então tem um pouco dessas diferentes histórias sendo contadas que podem sim beneficiar o Brasil, sem dúvida.